Eu já tenho meditado nesse texto há alguns dias e eu gostaria de compartilhar com você no Evangelho de João. Nós vamos ler 2 capítulos. Pode tirar o fundo musical, por favor? Eu não consigo pregar com fundo musical. Capítulo 20 do Evangelho de João. Eu cheguei a comentar alguma coisa aqui na consagração e hoje nós vamos ampliar um pouco mais isso, porque essa palavra tem me falado muito ao coração. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo de número 30 e 31, e nós vamos ler o capítulo 21, o versículo 25. Glória a Deus. É uma bênção poder fazer parte desse tempo de existência da nossa igreja, do nosso ministério. Eu sempre costumo dizer que não tem igreja boa é a gente. Então não adianta ficar procurando, vamos mudar. Eu ando muito dentro de igreja, e o Fernando, e a gente só vê uma coisa diferente, mas melhor não tem. Então, agradeço a Deus, vamos orando pelo nosso ministério, pela nossa igreja, para Deus ajudar os nossos pastores a nos guiar e a conduzir esse ministério até a volta de Jesus. Amém? Ontem eu conversava com o pastor lá na casa da Rafaela, da pastor Paulo, e esse pastor é um homem muito usado por Deus. Um pastor que estava lá, ele trouxe a palavra, por sinal foi uma boa palavra, né, Rafa? E ele, sentado à mesa com a esposa, mais as irmãs que estavam ali conversando, ele disse uma coisa que eu não dormi. O João me deixou sem dormir essa noite. Ele disse que no início desse ano ele teve um arrebatamento de sentidos, e eu creio. Você não crê, mas eu creio. Ele teve um arrebatamento de sentidos e Deus o levou tanto lá no reino das trevas, como na glória. E ele falou: o que eu vou te contar, Rosane, não é nem a 10ª parte do que eu vi e do que eu fui ministrado. Foram 3 dias desacordado, arrebatado. E ele disse que, ele falou: você viu que eu estou mancando? Eu falei: vi. Ele falou: eu fiquei sequelado. E ele disse que quando ele esteve com o Senhor falou para ele, em revelação, em visão: diz à minha igreja, santidade, santidade, santidade. Eu quero voltar para buscar a minha igreja. Eu quero voltar, mas eu não posso, a minha igreja não está pronta. Irmãos, isso me deixou sem dormir, porque eu sou a igreja, Então, como é que a gente está? Vamos rever como é que está a nossa vida, porque Jesus está voltando. E a gente precisa ir embora daqui. Não vamos prolongar mais esse tempo aqui. Para quê? Não é verdade? Está insuportável isso aqui. Para quem é salvo, para quem se santifica, sente que isso aqui está insuportável de se viver. Então, nós vamos orar pela salvação das pessoas, vamos evangelizar, mas nós vamos aguardar Jesus voltar, amém? Com muita expectativa, que Ele não retarde por mim ou por você, amém? Que por nós Ele esteja pronto para vir buscar a sua igreja. Capítulo 20, versículo 30 e 31 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Capítulo 21, verso 25 diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Diga comigo, que Jesus fez. Muito bem. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Amém? Eu gosto do evangelista João e gosto da forma da escrita que ele desenvolveu ao falar de Jesus. João, ele tem uma escrita diferente dos 3 evangelistas, porque João tem uma revelação muito pessoal a respeito de Jesus como Deus. Nenhum outro dos 3 evangelistas fala com tanta propriedade da divindade de Cristo como João. Mateus, ele escreve inspirado por Deus, a falar de um Jesus que veio para reinar. E ele escreve para os judeus e apresenta Jesus para os judeus como rei. Marcos vai escrever sobre Jesus para os romanos, e com muita inspiração, Marcos vai apresentar um Jesus que veio para servir. E a áurea do capítulo que mostra Jesus como servo no Evangelho de Marcos é justamente o capítulo 10, versículo 45,
quando Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida dele em resgate de muitos. E Mateus, Marcos, Lucas vai escrever para os gregos e vai ter uma revelação de Deus sobre Jesus diferenciada. Porque Lucas, na verdade, ele empreende muito para escrever sobre Jesus. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 1 do seu livro, no verso 1, que ele empreendeu entre muitos. Ou seja, ele pesquisou muito com quem andou com Jesus, com o próprio apóstolo Pedro, com João Marcos, a respeito de tudo que Jesus fez. Lucas foi um médico grego, que se preocupou em escrever sobre a história de Jesus e mostrá-la para o seu povo. E Lucas vai ter uma revelação de Jesus diferenciada. Ele vai mostrar Jesus para os gregos como nascido do homem, o homem perfeito, o filho do homem, aquele que veio em carne, da descendência de Adão. Você vai observar que no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, ele começa a falar de Jesus partindo da genealogia de Jesus adâmica, ou seja, o Jesus homem, o nascido de homem, aquele que veio para se humanizar e fazer semelhante a nós, numa natureza completamente humana. E Lucas vai escrever para um grupo que buscava isso, a perfeição do homem. Era isso que os gregos buscavam. Para os gregos, na mentalidade dos gregos, o homem era o centro do universo. E os gregos buscavam justamente isso, o homem perfeito, o modelo do homem perfeito. Lucas, então, é inspirado por Deus para escrever ao seu povo que o modelo do homem perfeito é Jesus. Mas João vem diferente de Mateus, Marcos e Lucas. João vem mostrando um Jesus divino. E ele já começa a apresentar um Jesus que não tem genealogia, diferente de Mateus e de Lucas, diferente de Marcos, que não veio para servir, mas um Cristo que veio encarnado, que veio se revelar como Deus. E ele já começa no capítulo 1 dizendo que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João vai apresentar Jesus para todos os homens como Deus. É exclusivo no Evangelho de João, e do Evangelho de João é muito comum. O pastor Hernandes Dias Lopes lançou um livro agora no Evangelho de João, e eu estou esperando a oportunidade para comprar. E ele fala justamente sobre essa divindade de Cristo. É muito interessante porque é muito peculiar no Evangelho de João a expressão eu sou, uma expressão muito pouco utilizada pelos judeus. O Evangelho de João tem uma carga muito grande dessa expressão, quando Jesus diz que ele é a porta, que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida, ele é o pão que desceu do céu, ele é a água. Por diversas vezes você vai ver no Evangelho de João Jesus se intitulando ser na primeira pessoa do presente, o que não era muito comum nos judeus, porque eles associavam a expressão eu sou justamente a uma expressão designada a uma revelação de Deus a Moisés. Quando Moisés, lá no capítulo 6 de Êxodo, vai perguntar a Deus, e quando me perguntarem quem me enviou, então Deus diz para Moisés, diz a eles, o eu sou me enviou a vós. Então, é uma revelação de Deus, do nome de Deus, da pessoa de Deus. Então, os judeus tinham muito cuidado de expressar o verbo ser na primeira pessoa, porque eles designavam isso a Deus. Mas João vai colocar aqui as expressões de Jesus como eu sou, porque no Evangelho de João, Jesus é Deus. Você quer ver um exemplo dessa divindade de Cristo, desse controle de tudo? É que os 4 evangelhos vão falar da entrada triunfal. E os 4 evangelhos vão dizer que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. E a Bíblia vai dizer, no Evangelho de Mateus, que Jesus toma emprestado aquele jumentinho para entrar em Jerusalém. Evangelho de Lucas, Lucas vai mostrar de uma maneira diferente, que Jesus manda pedir ao dono emprestado aquele jumento, manda os discípulos ir pedir emprestado. Marcos vai contar a história da mesma maneira, mas no Evangelho de João aparece diferente essa história. Não aparece Jesus pedindo nada a ninguém emprestado. Aparece Jesus montando no jumentinho e já entrando em Jerusalém. Por quê? Porque como Deus, Jesus não pede nada a ninguém emprestado. Ele é Deus, então tudo é dele. Então tudo no Evangelho de João revela uma divindade cristã de Cristo tremenda. O Evangelho de João é muito rico. Quando você lê o Evangelho de João, você tem essa revelação de mais do que um Jesus encarnado, mas do Verbo encarnado, do Deus encarnado, do Deus no meio de nós. E ele vai dizer aqui de uma maneira muito especial. No capítulo 18, por exemplo, quando Jesus está lá
Naquele momento de agonia no Getsêmani, a Bíblia vai dizer que Jesus está ali e os soldados romanos chegam e eles perguntam quem é o Cristo, a fim de pegá-lo. E Jesus vai dizer, sou eu. Quando Jesus diz, sou eu, eles caem por terra. Ora, Jesus ali era o mais fraco de todo. Era um magrinho, miudinho, cansado, fadigado de tantos jejuns, da agonia dos nossos pecados, prestes a ir à cruz. Como é que Jesus vai dizer, eu sou, e todo mundo cai no chão? Porque não era a força de um Jesus fraco que exprimiu eu sou. Era a força do verbo encarnado, do Deus vivo, encarnado no meio de nós. Então o Evangelho de João traz essa revelação de um Cristo Deus, de um Cristo maravilhoso, que se fez carne e habitou entre nós. E João vai terminar o seu relato dizendo que tudo que Jesus fez, todos os sinais que ele operou, todos os milagres que ele fez, não estão contidos totalmente nesse livro. Por quê? Ele diz que não estão escritos neste livro. Porque, porém, os que foram escritos para que nós creiamos. João vai dizer que nem tudo que Jesus fez está contido aqui. João vai dizer que Jesus operou tantos sinais. Capítulo 2, verso 11, a Bíblia vai dizer que Jesus operou sinais no meio dos seus discípulos e manifestou a sua glória, e eles creram nele. Diz que Jesus operou tantos sinais, tantos que não caberiam nesse livro. Os que couberam, os que deram para ser colocado aqui, organizado aqui, foram organizados para que ao lêssemos, então creiamos tendo a vida eterna. Ao crer, tenhamos a vida eterna. No capítulo 21, no verso 25, João vai dizer, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma delas fosse escrita, cuido que não haveria neste mundo livro, não ia poder conter livro, biblioteca. Pega aí a biblioteca de Louvres, que é considerada a maior biblioteca desse mundo. Pega todas as bibliotecas do mundo e nenhuma delas iam caber tudo que Jesus fez e operou. Quando eu leio esse texto, eu não coloco Jesus, meu coração enche de alegria de saber que eu sirvo um Jesus que se fez carne, habitou entre nós e que fez muitas maravilhas. Só que eu não me pego ao texto e fico imaginando um Jesus que fez. Eu quero trazer você para um Jesus que faz. O Jesus que fez, que operou maravilhas, que fez sinais, que fez coisas gloriosas, que os discípulos viram, as multidões presenciaram. Esse Jesus não ficou na história de era uma vez um Jesus que fez sinais. Não é. Essa não é a história do nosso Cristo. Era uma vez um Jesus que fez muitos sinais, ao ponto de que tudo que ele fez não cabe num livro. Não é essa a história. A história não termina assim. A história é a história de um Cristo que fez, que operou muitos sinais e que ainda está disposto a fazer muitas coisas até o dia da sua volta. Nós queremos viver isso, as coisas que Jesus faz. Nós queremos experimentar as coisas que ele pode fazer, os seus sinais, os seus milagres, as suas maravilhas. Por que nós nos acostumamos tanto com aquilo que Jesus fez? E nós pegamos as coisas que Jesus fez e ficamos contando como se ele não fizesse mais nada. Mas João vai dizer que o que ele fez foi escrito para que nós creiamos. E em crer, nós tenhamos vida. Então, alguma coisa acontece quando a gente crê naquilo que está escrito que ele fez. Nós tenhamos vida, nós vamos receber curas, nós vamos receber milagres. Mas eu não quero parar no tempo, como já disse. Eu quero seguir com Jesus. E eu quero chegar no século 21, acreditando que o Jesus dos evangelhos, que o Jesus do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, é o Jesus da igreja, que está aqui para ainda fazer algo extraordinário nesse tempo, na história da nossa vida. Por que nós ficamos, às vezes, tão religiosos, tão padronizados, tão engessados? Pastor Roberto disse uma coisa aqui, que ontem, com a sua licença, nós comentamos, eu comentei, porque eu sempre falo mesmo, aonde eu vou, falo da minha igreja, falo da minha vida aqui com a igreja, com o pastor Roberto e a irmã Beth,
E eu comentei isso, eu falei, na nossa igreja a gente não tem uma liturgia. A gente nunca sabe como é que vai ser o culto. Aí todo mundo começou a ir. De repente o culto acontece. Se o pastor Roberto estiver dirigindo o culto, então, de repente ele chama os desempregados para orar por porta de emprego. E quando você pensa que é a hora da palavra, não, é a hora de orar pelos desempregados. E quando você pensa, porque já aconteceu isso aqui comigo, que eu só ia pregar no final, ele disse, é agora que vai pregar. Então, assim, não existe realmente uma liturgia. Isso abre um leque muito grande para o Espírito Santo trabalhar com liberdade no nosso meio. Porque é horrível você realmente chegar num lugar que você sabe tudo o que vai acontecer. Oh, meu Deus, até o espirro que alguém vai dar, até o hino que vai cantar. Qual é o hino de preferência do Ministério de Louvor? Qual é o hino de preferência do coral? Não! É tão bom a gente viver o reino de Deus como ele foi instituído para nós vivermos. Na liberdade do Espírito Santo. Realmente, Jesus está voltando, nós queremos ir para a glória, mas nós precisamos voltar a experimentar Jesus um pouco mais na nossa vida, aqui. Nós precisamos passar a viver um pouco mais de Jesus aqui na nossa essência, as experiências com o Senhor. Qual foi a última vez que Deus fez algo na sua vida que você pode mostrar que Deus fez isso e isso foi maravilhoso, miraculoso? Já faz muito tempo, então nessa noite esse tempo vai ser rompido, porque a partir desta noite, o Jesus do Evangelho de João, que fez tantas coisas que não cabem em livros, é o Jesus que vai começar a fazer na sua vida coisas tremendas e gloriosas. Você crê nisso? Amém? Ele fez, ele faz e ele fará. E esses são os 3 tempos do feito de Deus. Deus fez, Deus faz e ele fará. Repete comigo. Eu sirvo um Jesus que fez, que faz e que vai fazer. Aleluia, aleluia. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo com esse livro contando a história de um Jesus que fez, irmão Pedro. De um Jesus que operou. Era uma vez um Jesus que abriu, que caminhou sobre as águas. Era uma vez um Jesus que multiplicou pães e peixes. Era uma vez um Jesus que curou um paralítico. Era uma vez um Jesus que ressuscitou uma menina. Era uma vez um Jesus que ressuscitou um menino a caminho do cemitério. Era uma vez Jesus que ressuscitou o Lázaro depois de 4 dias morto. Não, essa história não cabe à igreja. Quando Jesus instituiu a igreja, ele pôs na igreja a proposta de continuar por ela realizando coisas. Quando Paulo vai falar dos dons espirituais, eu durante muito tempo eu ouvi isso. E, assim, mais nova, né? Eu ouvi as pessoas dizerem assim, não pode falar em mistério no culto, não pode dar glória a Deus muito alto. Lá em Caxias isso, não pode falar em línguas, porque o pecador vai ficar escandalizado. Mas aí quando comecei a ler a Bíblia, eu disse assim, não tem nenhum respaldo bíblico para isso, que eu não posso falar em línguas no culto, que o pecador vai ficar escandalizado. Pelo contrário, Paulo vai explicar lá, na relação dos dons espirituais, que é bom que essa manifestação aconteça, para que os incrédulos saibam que Deus esteve no nosso meio, que venha o pecador e veja aqui dentro que Deus ainda faz, que Ele ainda opera, que Ele ainda não mudou. Eu disse, não tem nada a ver isso. Da onde tiraram isso os antigos? O que escandaliza o pecador é pecado na igreja. Isso que deixa o pecador de bobeira. Como é que pode? É crente. Como é que pode? É pastor. Isso que deixa o pecador de bobeira com a gente. Poder de Deus não. Que venha o pecador e saiba que Deus está no meio de nós, operando ainda. O nosso Jesus não é o Jesus que fez. É o Jesus que fez, que faz e que fará. Amém? Você pode dar glória a Deus? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Isso é uma manifestação de Deus. Isso é tão maravilhoso entender que Deus é um Deus que ainda faz. E Ele faz coisas tremendas, e Ele faz coisas gloriosas. E que a Bíblia vai nos mostrar a soberania de Deus na capacidade de fazer o que Ele quiser. Há um tempo atrás, eu acho que você também pensava assim, que até o mal era só coisa do inimigo. Eu descobri, estudando a Bíblia, que Deus faz tudo. E quando Ele quer, Ele faz até o mal. E não vem com essa palavrinha permitir, porque isso não cabe. Eu não sei aonde tiraram isso, que colocaram isso em Deus, porque eu não acho na Bíblia Sagrada o termo permitir para Deus em lugar algum. Não sei de onde os crentes tiraram isso, mas Deus permite. Tem a vontade perfeita e a vontade permissiva. Aonde? A Bíblia fala de uma única vontade divina.
A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ponto. Não tem essa. Nós abrimos um parênteses para tentar justificar as coisas que dão errado. Aí a gente olha para a nossa vida, algumas coisas que deram errado, e a gente diz, é o diabo, é a fúria do inimigo. Não. Às vezes Deus se coloca como nosso oponente, como nosso adversário, e Ele diz, não vou abrir a porta não, não vou curar não, não vou fazer não. E aí a gente tem que continuar sendo crente, se submetendo a Deus, amando ao Senhor, porque Ele é Deus na nossa vida. Ele é Deus na nossa vida. E aí Isaías vai dizer no capítulo 45, no verso 7, eu, Senhor, crio a luz e faço as trevas, faço a guerra e faço a paz. Eu, Senhor, faço todas as coisas. E acabou. Não, mas vamos arrumar uma justificativa. Quando dá errado, é a vontade permissiva de Deus, nada. Às vezes Deus vai fechar algumas portas. Algumas vezes Deus não vai responder a oração e vai levar quem a gente não quer que leve. Algumas vezes Deus não vai permitir que a gente alcance uma oração respondida. E glória a Deus por isso, porque Ele é soberano. Ele faz todas as coisas. Mas eu quero falar nesta noite de um Jesus que faz e quer fazer pela sua igreja nesse tempo. Ele quer fazer algo extraordinário aqui. Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. A igreja é você. Depois que você vai embora, isso aqui é só um espaço físico. A igreja é você. Tudo tem sentido com você aqui dentro. É porque você está aqui. Então o que Jesus quer fazer é em você. O que Ele quer operar é em você. Os primeiros feitos de Deus, o fez, está relacionado a tudo aquilo que Deus fez. E essa expressão, Deus fez, ela aparece na Bíblia 893 vezes. Qual é a finalidade desse feito? Quando a gente lê aqui como João escreveu, Jesus fez tantos milagres. Jesus fez tantos sinais que não cabe nos livros em que, aqui colocado, em mundo nenhum. Tantos sinais que Ele operou, que não cabe em nenhum livro. Esse tempo dos feitos de Deus serve para a gente entender que Deus nos leva a meditar nas coisas que Ele fez a fim de louvá-lo. Quando eu sei as coisas que Jesus fez, eu tenho condição de caminhar um pouco mais. Quando eu lembro de tudo que Jesus fez, eu tenho condições de seguir um pouco mais. São 10 anos de ministério. Deus já tem feito muito por esta igreja. Deus já tem feito muito por nós. Nós somos a Filadélfia. Deus já tem feito muito por nós. E esse feito de Deus é para lembrarmos de tudo que Ele fez. A memória humana é curta. Nós somos ingratos. Rapidamente esquecemos das coisas que Deus opera. A Bíblia vai dizer em Salmo 107 que cedo esqueceram-se de Deus. Deus operava no meio deles, mas cedo esqueciam-se de Deus, não lembravam-se de Deus, esqueciam dos feitos de Deus, de tudo que Deus operou. Quando eu leio o que Jesus fez, aleluia, isso me traz à memória um Deus que eu posso ser grata a Ele por tudo que Ele já operou. Esse tempo dos feitos de Deus revela em nós um sentimento de gratidão. Olha o que o salmista vai dizer em Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, e nós dizíamos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, aleluia. Esse tempo dos feitos de Deus vai revelar em nós um sentimento de gratidão por tudo que Deus já fez na nossa vida. É olhar hoje para a história da sua vida, talvez você olhe e lamente, não está como eu gostaria, não precisa ajustar algumas coisas precisam ser resolvidas, mas faz um apanhado de tudo que Jesus já fez nesse tempo que você tem de vida, de tudo que Ele já fez na sua família. Você vai ter muito mais motivos para agradecê-lo do que qualquer outra coisa. Você vai ter muito mais motivo para louvar do que para pedir. Entre a relação de pedido e gratidão, a gratidão vai ser maior, porque Ele fez coisas que você nem viu por você. Amém? Você pode glorificá-lo por isso? Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, por tudo que Ele fez, aleluia, 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 aleluia. O salmista se recusa num tempo de cativeiro louvar o Senhor.
eles estavam tão agoniados porque estavam em cativeiro, que recusaram-se a adorar a Deus por tudo que Deus fez. E em Salmo 137, a Bíblia vai dizer então, que quando eles voltaram do cativeiro, quando eles estavam no cativeiro, os filhos de Babilônia lhes pediram uma canção. Diz a Bíblia que eles estavam assentados junto aos rios de Babilônia. Eles lamentam isso em Salmo 137, a partir do verso 1. Diz a Bíblia, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. Nos carvalhos que lá estavam, penduramos as nossas harpas. Sabe o que é isso? Característica de um povo que não lembra do que Deus fez por eles. Eles só estavam no cativeiro porque mereciam o cativeiro. Foram idólatras, prostituíram o culto, prostituíram a adoração, se desviaram da lei. Deus avisou pela lei, pelos profetas, que se eles não tomassem uma posição, que eles iriam para o cativeiro. E quando estão lá no cativeiro, prestes a serem levados a um tempo sem fim, de 70 anos ou mais de cativeiro, os filhos de Babilônia diz para eles, cante-nos, porque o povo de fora sempre gostou das nossas canções. Eu não entendo porque que tem crente que canta a música do mundo, se o pessoal do mundo gosta da nossa música, e isso não é de agora, é desde a época de Babilônia. Cante-nos um dos cânticos de Sião. E eles diziam, como entoaremos um dos cânticos do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esquece a minha destra da minha destreza, apegue-se a minha língua ao paladar. Sabe o que eles estão dizendo? Nós preferimos ficar aleijado da mão direita, preferimos ficar mudos e amaldiçoar a Babilônia do que cantar aqui. Sabe o que é isso? Sintomas de um crente que não reconhece que Jesus já fez muito por ele. Pode até ser que o meu presente não seja os melhores, pode ser até que o meu momento não seja os melhores, mas espera aí, eu tenho uma harpa, eu vou tirar essa harpa do carvalho, eu vou dedilhar a Deus um louvor, eu vou cantá-lo, eu vou adorá-lo por tudo que ele fez, e os filhos de Babilônia vão ver que eu sirvo um Deus que fez, e eu posso louvá-lo apesar do meu presente, eu posso adorá-lo apesar das circunstâncias. Eu posso cantar para ele. Tira essa harpa do carvalho. Tira essa harpa do carvalho hoje. Aleluia. Aleluia, quebre esse jejum de ingratidão, quebre esse jejum de falta de louvor, quebre esse jejum de falta de adoração a Deus. Busque força no Espírito Santo nesta noite, Ele está aqui, aleluia. Busque força no Espírito Santo e diga nesta noite em alto e bom som, eu posso adorar o meu Jesus por tudo que Ele já fez na minha vida, amém, aleluia. Levante sua mão direita, eu vou movimentar você nesta noite, aleluia, e seja grato a Jesus por tudo que um dia Ele já fez na história da sua vida, aleluia. Esse tempo dos feitos de Deus é para nós sermos gratos ao Senhor, aleluia, gratos a Deus, agradecê-lo. Deus fez, quantas coisas Deus já fez por nós, quantos milagres já operou na nossa vida. Aleluia, o salmista Asaf vai compor um salmo e ele vai dizer, não encobriremos aos seus filhos, mostrando às gerações futuras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez, vamos contar para as gerações futuras. Eu tenho um amigo que ele sempre diz, eu conto testemunho de 20 anos atrás, como se tivesse acontecido hoje, mas eu não murmuro. Ele disse, quando eu pego o microfone na igreja, se me dá a oportunidade, eu conto um testemunho de 20 anos atrás. Parece que aconteceu ontem. Eu não digo tempo, mas eu conto com a mesma ênfase da época. Mas não pego o microfone para contar derrota e nem fracasso. Isso é o sentimento de um crente grato. Só que esse tempo dos feitos de Deus é um tempo que não é só para a gente agradecer. Porque Jesus não nos quer parados no tempo, como já disse, eu vou repetir. Era uma vez a história de um Jesus que fez, ou de um Jesus que fazia. A Bíblia vai dizer em Isaías 43, 18, não lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Aleluia! 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 Era uma vez um
Jesus que batizava com o Espírito Santo. Era uma vez um Jesus que as reuniões eram cheias de poder. Era uma vez um Jesus que salvava almas. Era uma vez um Jesus que quando a gente entrava no culto, o doente ficava curado. Ei! Não lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. Deus diz, eu faço na Filadélfia uma coisa nova. Aleluia! Amém! Você é a Filadélfia. Raios. Aleluia! É você, na sua vida, é na sua família, é na sua história. O Senhor está dizendo, eu faço uma coisa nova. Aleluia! Eu faço uma coisa nova. E aí o Espírito Santo move com a gente. Porque esse feito de Deus é para a gente agradecer e não ficar contando história de um Jesus que fez. O segundo tempo dos feitos de Deus. Deus faz. Diga comigo, Deus faz. Diga, Ele fez. E Ele faz. Aleluia. Esse é o verbo na sua conjugação no presente. Deus faz. Agora, nesse exato momento. Aleluia. Você precisa crer nisso. Eu preciso crer nisso. Ele faz agora. Ele faz nesse tempo. Ele faz agora. Ele faz para você ver, Ele faz para quem quiser ver. Ele transita no tempo, Ele fez, Ele faz. Ele faz agora, aleluia. Ele responde agora, Ele faz. Aleluia, é o presente de Deus. É Deus dizendo, eu sou presente. A finalidade desse tempo dos feitos de Deus é nos levar a viver a fidelidade de Deus, o poder de Deus e o triunfo de Deus. Essa é a finalidade desse tempo. É nos ensinar, é nos ajudar a viver a fidelidade dEle. Ele faz agora. Às vezes nós estamos tão céticos e entramos num culto como esse, tão sem crença, tão sem credibilidade. Nós estamos tão acostumados a vir, a voltar. Domingo eu preciso estar lá à noite. Deus faz. Sabe o que acontece? É que a gente fica aqui. Quando a gente sai lá fora para trabalhar no campo, na rua, fora da igreja, a gente tem uma necessidade de um Deus que faz. Porque quando alguém chama um missionário para pregar na sua cidade, no seu estado, não quer só ouvir palavra, não. Põe expectativa aí, você tem que se embolar com Jesus no chão para Ele fazer alguma coisa lá. Você tem que se embolar com Ele no chão. Jesus faz alguma coisa, não é, irmão Pedro? Faz alguma coisa. Ninguém paga passagem para você ficar voando de avião para baixo, para cima, não. Não é para você ficar hospedado em um hotelzinho, não. Nem isso, não. Quando alguém chama você e te leva para um outro estado, está dizendo assim, vamos trazer a missionária ou o missionário, porque a gente está com uma expectativa de que Deus faça algo. E você ouve isso desde o primeiro dia do chamado, né? Desde o primeiro dia do convite. E aí você tem que dar o seu jeito, porque ou Jesus faz ou Ele faz. Alguma coisa tem que acontecer. Mas nós ficamos aqui tão acostumados. Mas está tão bom. Aí a gente vem e vai e volta. Jesus está dizendo nesta noite para nós, eu quero fazer agora. Será que eu posso fazer algo no meio de vocês? Será que eu posso fazer algo através da sua vida? Será que eu posso fazer algo através das suas mãos? Será que eu posso fazer algo através da sua mente? Será que eu posso fazer algo através do seu coração? Será que eu posso fazer algo através de você? Será que eu posso começar a fazer algo aqui dentro, através da sua existência? Porque Deus trabalha a partir de algo. Ele faz, Ele é ser criativo. Aleluia, Ele tem poder de fazer o que Ele quiser. E a finalidade disso é a gente entender que Deus faz todas as coisas. Por muitos motivos eu glorifico a Jesus. Mas quando a gente para estudar a Bíblia, a gente glorifica muito mais. E glorifico a Jesus em saber que Jesus é um ser tão poderoso para criar o que não existe. E Ele não precisa criar a partir de objetos.
Para ele, o não existente é como se existisse, porque ele chama as coisas que não são como se fossem. Então, para ele não precisa de um objeto existente para criar alguma coisa. E o único ser criativo é ele. Demônio não cria nada. Demônios, sim, precisam trabalhar a partir de objeto criado. Porque demônios não têm poder de criar nada. São seres criados, são criaturas. O único ser além de Deus que tem poder de criar é o homem. Deus só deu ao homem o poder de criar. Por isso que o homem cria muitas coisas, inventa muitas coisas. Mas você nunca vai ouvir dizer que demônio criou alguma coisa. Eles trabalham a partir de coisas criadas. Porque são criaturas, são anjos. Então eles não têm poder criativo. Agora Deus tem. E Deus quer fazer aqui na nossa igreja. Eu não quero. Irmãos, é muito triste quando eu ouço às vezes as pessoas falarem assim. É claro que a gente caminha muito. Mas é tão bom quando a gente diz assim, vou na minha igreja porque lá o culto é uma bênção, Deus faz. Eu vou na minha igreja porque lá Deus fala. Aleluia! Eu vou à consagração na minha igreja porque tem umas irmãs lá que oram e quando elas oram, Deus responde. E responde mesmo. Aleluia! É tão maravilhoso isso. É tão bom ouvir isso. Não vou visitar outra igreja. Eu vou lá porque lá eu sei que Jesus vai estar lá. Porque Ele faz. Jesus quer dar para a gente esse prazer, esse sabor, irmãos, de poder sair da nossa casa, nos arrumar e vir para esse lugar, sabendo que quando chegar aqui, Ele estará pronto para fazer na nossa vida o que a gente precisa que Ele faça. Mas a gente precisa acreditar, porque esse tempo dos feitos de Deus nos leva a viver a fidelidade de Deus. Ele faz. João disse que Ele fez muitos sinais. Mas Ele faz, e Ele faz de maneira poderosa, de maneira gloriosa. O salmista vai dizer aqui em Salmos 118, texto conhecidíssimo nosso, no versículo de número 16, sobre a capacidade de Deus fazer e fazer agora, o fazer nesse instante, o fazer nesse momento. Diz a Bíblia, o salmista diz, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Deus faz proezas. Deus faz milagres. Salmo 104, o salmista vai também dizer isso, nos versículos de número 3 e 4, sobre a capacidade de Deus fazer e fazer agora. Ele vai dizer, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador. Fazer agora, isso aqui é presente. Põe nas águas os fundamentos, os vigamentos das suas câmeras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, isso é presente, é agora, Ele faz isso agora. Aleluia, Deus é capaz de fazer. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios, Paulo vai dizer 2,14, que graças a Deus, que em Cristo Jesus, Deus nos faz triunfar, Ele nos faz triunfar agora. O triunfo de Deus para a sua vida, para a nossa igreja, para a sua história, é agora. Deus faz você triunfar. E o terceiro, para a gente terminar, dos feitos de Deus, se chama Deus fará. O verbo nessa conjugação vai aparecer 260 vezes em toda a Bíblia Sagrada. E qual é a finalidade desse tempo? É nos levar a ter esperança. Aleluia. Saber que Deus faz agora é maravilhoso. Mas quando esse culto acabar e que você encarar com a sua realidade lá fora, você não vai precisar crer num Deus só que faz, mas um Deus que vai fazer, um Deus que fará. Então nós precisamos acreditar nisso. A finalidade do tempo verbal é nos fazer ter esperança de um Jesus que fará, de um Deus que fará. Isso nos dá esperança, isso nos dá força. A pior coisa que tem é um crente desesperançado ou desesperado, não é verdade? Um crente sem esperança nenhuma, um crente triste, um crente sem expectativa, um crente que você pergunta para ele. Outro dia eu falei para uma irmã, e aí, tudo bem? Ela, tá bom, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Eu falei, como que é isso? Ela falou, não, tá ruim, mas tá bom. Tipo, tá tudo ruim, mas tá bom. Tá bom que esteja ruim, sem nenhuma expectativa. Isso é ruim. Eu sei que as lutas, às vezes, querem tirar de nós as expectativas a respeito do futuro. Mas Deus está dizendo para a igreja nesta noite, eu farei. Eu transito pelo tempo. Eu sou o Deus que fez, o Deus que faz e o Deus que fará. E esse tempo nos mostra expectativa de confiança para amanhã. Eu quero terminar essa palavra lembrando de um homem que eu amo muito na história da Bíblia, que é Abraão.
É um exemplo para a gente, por isso é chamado de pai da fé, com toda a autoridade para ser chamado assim, né? O homem de fé foi esse homem. E ele creu. E no auge de uma confusão danada na vida de Abraão, Deus lhe aparece. E Deus diz para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, eu farei de ti, Abraão, uma grande nação. Eu farei você grande, Abraão, a sua descendência. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo que vai fazer na vida de Abraão. Foi a melhor época de Abraão ouvir isso? Tudo que Abraão queria ouvir era o seguinte, faz logo. Não, porque Deus vai dizer para Abraão no capítulo 15, assim, Abraão, eu sou o teu Deus, o teu grandíssimo galardão. Abraão falou, muito bem, mas eu não tenho filhos ainda. Olha a preocupação de Abraão. O Senhor é tudo isso aí para mim, mas olha só, eu não tenho filhos. E o meu mordomo é Eliezer, é ele que vai herdar tudo. Como é que é isso? O Senhor é meu grandíssimo galardão, é o meu poderoso, mas eu não tenho filhos ainda. Essa ousadia, Deus em Abraão e diz, eu farei. Isso trazia expectativa a Abraão. Você acha que Abraão esperou 25 anos, dando glória a Deus, como Paulo vai dizer, que não esmoreceu na fé, mas foi dando glória a Deus por nada? Não. Deus aparece a Abraão por 7 vezes. Abraão, farei. Abraão, bom dia, farei. Ô Abraão, farei. Quando Abraão pensava em esmorecer, olhando para o corpo da velhinha, que já era estéril. Era velhinha, pastor, era velhinha. Né, irmã Eleni? Velhinha, já era estéril, né? E a velhinha tinha nada, nenhum sinal de vida ali, gente. Nada que pudesse dar esperança de reprodução. Abraão não, Abraão estava forte, estava bem, porque Sara morreu e ainda teve filhos com Quetura. Mesmo depois de 100 anos. Velhinho estava forte, mas a senhorinha não. A senhorinha estava triste. Estava velhinha, estéril. Ela estava tão sem credibilidade que ela riu do anjo. Ela riu. E o anjo falou, você está rindo de quê? Ela disse, está rindo sim. Porque é uma piada mesmo. É uma piada. Um anjo chegar para você com 90 anos, já é estéril, e sem mais nada, nada funcionando no órgão reprodutor, e falar, daqui 1 ano você vai ser mãe, só rindo, só dando uma boa gargalhada. Essa é a piada do dia. O anjo sério falou, tá rindo de quê, Sara? Tô rindo não, tá rindo sim. Só que o anjo não brigou com ela não. Quando ela teve o neném, o nome foi Isaac, filho do riso, porque só rindo. E ela velhinha dando mamar aquele menininho. E ela vai dizer, quem me ouvirá se rirá comigo, viu? Ela mesmo vai dizer, quem ouvir meu testemunho vai rir comigo, porque é uma piada. Deus diz, farei. Aleluia! Farei. Será que você consegue tirar da Bíblia e aplicar na sua vida? Será que você consegue tirar do texto e aplicar na sua existência? Será que você consegue tirar da letra e aplicar na sua história? Será que você consegue tirar do papel e dizer, é esse o Deus a quem eu sirvo? O Deus que fez, que faz e que fará. E encher o teu peito de esperança e de expectativas no Deus que fez, que faz e que vai fazer. Ora cantará racha na gandara raios. Você consegue isso nesta noite? Aleluia! Deus está aqui, Ele está aqui nesse lugar. Aleluia! Ele vai dizer, santificai-vos hoje para o povo de Israel. E amanhã farei maravilha no nosso meio. Aleluia! Às vezes a gente não dá crédito aos jejuns que vamos fazendo. E é consagração em cima de consagração. E você consagra amanhã, e jejua amanhã, e faz propósito depois da manhã. Parece que tem hora que o teto é de bronze. Parece que o jejum volta todo para você. Parece que Deus não está recebendo nada. E você sobe monte, e você faz campanha, e você vai para a consagração. Mas meu Deus do céu, mas conosco é isso. Conosco é nos consagrar. Santificai-vos hoje, com vocês é se santificar, e eu farei amanhã maravilhas no vosso meio. Aleluia, aleluia, está valendo a pena a tua separação.
Está valendo a pena a tua consagração. Deus manda lhe dizer isso. Está valendo a pena o teu jejum. Está valendo a pena a tua separação, a sua abstinência, esse café da manhã que você não toma, essa noite que você vai orar, essa madrugada que você vai buscar. O Senhor está dizendo para você: faz, continue, porque eu farei. Haverá um amanhã para você. Haverá um amanhã para a sua vida. Eu farei. Eu farei. Para a gente terminar, o salmista vai dizer em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Antigamente eu não gostava muito de ouvir esse salmo. Ficava assim, chateada. Quando alguém falava para mim: o Senhor manda te dizer, Salmos 37, verso 5. Eu falava: tá bom, entrega o teu caminho ao Senhor. Ficava, né? Quero ouvir isso. Até que um dia, eu resolvi buscar um pouco mais a fundo e descobrir algumas vertentes da palavra caminho no grego. E eu descobri que caminho não é só caminho, caminhar daqui e ali. Existem várias vertentes para a palavra caminho, ou caminhos no grego. E uma das vertentes da palavra caminho no grego é meio, método, ou forma como fazer. Aí eu trouxe isso para a realidade desse salmo e eu disse: entendi. Entrega os métodos, os meios, as formas, os sistemas teu ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aí eu comecei a entender que Deus queria que eu entregasse para ele as minhas formas de fazer, porque a gente tem as nossas formas de fazer. Vou fazer do meu jeito, vou tentar do meu jeito, vou optar para a minha forma, Nós temos tantos métodos, tantos meios. Deus está dizendo: pega isso, entrega para mim. Aleluia! Os teus caminhos, as tuas formas, os teus métodos. Confia em mim. Fica sem método nenhum, sem forma nenhuma, sem sistema nenhum. Aleluia! Confia em mim, porque o mais eu vou fazer. Aleluia! Aleluia! A gente vê o cansaço às vezes, pastor Roberto, dos nossos pastores, em fazer as coisas, em querer que as coisas aconteçam no nosso ministério, não é verdade? Mas hoje Deus te diz, pastor Roberto: entrega os teus métodos, entrega as tuas formas, entrega os teus meios, porque eu vou fazer. Aleluia! Deus tem visto o seu cansaço, pastor Roberto, e Deus vai fazer. Aleluia! Deus vai fazer. Deus vai fazer. E a Bíblia diz que esse tempo, aliás, esse tempo é para a gente que tenha expectativa, esperança. Nós não servimos a um Jesus que fez. Nós servimos a um Jesus que fez. E isso nos dá testemunho. Um Jesus que faz. Isso nos faz acreditar. E um Jesus que fará. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:24: fiel que vos chamou, o qual também fará. E eu amo esse texto para a gente finalizar. Porque aquele que é poderoso, ele é poderoso. Aleluia. Aquele que é poderoso, o Senhor diz a Filadélfia nesta noite. Aquele que é poderoso. Aleluia. Para fazer infinitamente mais. Pense em qualquer coisa que você precise que Deus faça. Pense em qualquer coisa que você precise que Deus faça. Ele está dizendo: eu sou poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Amém? Pense em alguma coisa. Pense em qualquer coisa que você queira que Deus faça na nossa igreja. Pense em algum mover que você queira que Deus faça aqui. Deus está dizendo: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou desejamos, segundo o poder que opera em nós. João vai terminar o seu livro dizendo que Jesus fez muito. Aleluia. Eu quero concluir dizendo que Jesus fez, Ele faz e Ele fará. E fará infinitamente mais. Deus em Cristo Jesus os abençoe. Amém. Glória a Deus.